Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu quero deixar aqui uma palavra para vocês, né? Uma palavra para 2026, né? Uma palavra de fim de ano, né? Quando chega nessa época, né, de fim de ano, geralmente nós ficamos muito reflexivos, né? Nós ficamos pensando no que nós fizemos no ano de 2025, o que se passou, né? Muitas vezes o que pesa também é o que nós não conseguimos realizar no ano de 2025. Isso aí às vezes nos constrange, né? Nos oprime, nos faz nos sentirmos às vezes com uma sensação de que o dever não está cumprido, digamos assim, né? Que a etapa não se cumpriu, não se completou. Ou seja, muitas vezes nós chegamos nessa época do ano com a sensação desse vazio, né? Com essa sensação de que algo não se formalizou, né? Algo não se findou como nós gostaríamos de, né, que se findasse, né? Mas a palavra que eu deixo para vocês e para mim também, né, é tomando exemplo da vida de José e da vida de Daniel. Né? José e Daniel, eles foram pessoas que eram para aquele período, para aquela época, né, pelo menos dentro da família, pessoas imprevisíveis, improváveis, não é? Que sofreram muito, sofreram agrulhas, né? José foi vendido pelos irmãos, traído pela sua própria família, foi para o Egito, né? Começou a trabalhar como um servo, como escravo, né? Daniel também, né? Foi um dos hebreus, né? Dos judeus que foram levados cativo pela Babilônia, né? Pelo Império Babilônico, né? E ele era muito jovem, né? Assim como José também, na época, ele era muito jovem, então ainda eram pessoas que foram para terras distantes, né? Foram para terras estrangeiras, né? Terras estranhas, cultura estranha, povo estranho, então tudo era estranho para eles, né? Então, imagine a dificuldade deles se adaptarem, pessoal, àquela cultura que era algo assim totalmente diferente daquilo que eles já vinham fazendo no seu dia a dia, né? O próprio culto era totalmente diferente, né? A Babilônia tinha os seus deuses, né? O faraó tinha os seus deuses. Então você imagina a dificuldade, né? De tanto José como Daniel de viver naquela época, né? De se adaptar àqueles ritos, né? Eu creio que mesmo que eles não quisessem, né? Formalmente eles teriam que ter participado, e certamente, com certeza, eles participaram, né, de rituais, não porque adoravam aqueles deuses, né, mas porque fazia parte daquela sociedade, não é? Então isso aí, com certeza, gerou muitas dores, né, muitas tristezas, né. Eu creio que muitas vezes, tanto José como Daniel passaram noites, assim, dias, pessoal, de profunda solidão, profundo profunda depressão, né? Aqueles sentimentos de desesperança que batia no peito deles, né? Porque acho que com certeza eles pensavam, caramba, será que um dia eu vou sair dessa terra, né? Será que um dia eu vou sair desse mundo que não é o meu mundo? Mas a grande diferença, pessoal, é que mesmo que eles não soubessem, que eles foram levados muito jovens, então eles não tinham a espiritualidade amadurecida, totalmente amadurecida, nem tanto José como Daniel, né? Eles cresceram, né, e foram ali amadurecendo no meio de uma cultura, né, no meio de religiões, né, pagãs, então era tudo muito diferente, né? Mas o grande detalhe, gente, é que o Deus dos céus, né, o Deus de Israel, né? Ele nunca deixou, nunca abandonou tanto José como Daniel, assim como os judeus, muitos judeus que foram levados cativos, né? Tanto para o Egito como para a Babilônia, né? Então, o grande diferencial da vida de José e Daniel é que Deus era com eles, né? José, através do poder de Deus, o poder do Espírito Santo, ele foi constituído como governador,
né? Porque o faraó, ele via que Deus era com José, né? Porque José era o único que tinha a capacidade de interpretar os sonhos do faraó naquela época, né? E da mesma maneira aconteceu com Daniel, né? Daniel era o único que tinha a capacidade de interpretar os sonhos, né, que teve Nabucodonosor, né? Então, por conta disso, eles perceberam que tinha algo de especial, algo de muito diferente, tanto na vida de Daniel como na vida de José, e assim constituíram eles, né, governadores daquelas províncias, daquelas regiões, né? Então, nós também muitas vezes passamos por esses momentos improváveis nas nossas vidas, né? Certamente você, eu ou tantos possam estar passando por dias que, poxa, você para pensar e diz, pô, será que eu vou sair dessa? Será que virão dias em que eu verei, né, as coisas de Deus fluírem na minha vida? Gente, o que nós devemos nos consolar e nos confortar é que Deus, ele está ao nosso lado, né? Deus, ele está conosco, né? O mesmo Deus que estava sobre Daniel e José, ele está ao nosso lado e ele pode mudar a realidade das nossas vidas, né? Não é o silêncio, né, dele que constitui uma resposta negativa, não. O silêncio de Deus reflete para quem crê no trabalho contínuo, né, a nosso favor, né, a transformação das nossas vidas, do nosso caráter, não é? Então, assim como ele mudou a realidade de Daniel, de José, ele pode mudar a nossa realidade pessoal. E muitas vezes algo que nos incomoda é o silêncio. É o silêncio. E eu estava conversando com um irmão, né, com um grupo de irmãos em Cristo, e eu fiquei bastante assim tomado, né, pela mensagem que ele compartilhou no grupo, né? E eu quero deixar para vocês aqui essa mensagem de esperança, né, sobre o silêncio de Deus. E a mensagem diz assim, pessoal: José nos ensina que mesmo no silêncio, Deus está presente e agindo. Traído pelos irmãos, vendido como escravo e preso injustamente, ele poderia ter reclamado ou desistido, mas escolheu confiar nos planos do Eterno. Mesmo sem ouvir uma resposta imediata, José reconheceu Deus em cada detalhe, serviu com fidelidade e foi honrado no tempo certo. O silêncio de Deus não é ausência, é tempo de preparação. É no silêncio que ele molda o nosso caráter e nos fortalece para algo maior. Reconheça a presença de Deus mesmo quando tudo parece parado. Ele trabalha no oculto, assim como fez com José, para cumprir seus planos perfeitos na sua vida. Confie no processo, pois o silêncio de hoje pode ser a porta do milagre de amanhã. Amém? Então é essa mensagem que eu quero deixar de fim de ano, né? E que em 2026 nós estejamos cheios dessa esperança, né? E a nossa esperança não é porque as coisas não mudaram. Isso é só detalhe. A nossa esperança é porque Deus, o Deus de Israel, está conosco. O Espírito Santo está conosco. Amém? Um grande abraço. E um ano repleto de paz, alegria, prosperidade. Em nome de Jesus.